E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências, dando continuidade no nosso assunto sobre química, né? Retomamos o assunto na aula passada, capítulo 9, onde nós vimos ali os princípios básicos de representação das equações químicas e hoje nós daremos continuidade com o capítulo 10, cujo assunto é as leis relacionadas às equações químicas e o balanceamento químico. Então, basicamente, são 3 leis que nós veremos na aula de hoje e as regras de balanceamento químico. Então, encerrando este capítulo 10, daí logo depois vocês terão a oportunidade de, com base nos exemplos que o professor colocar aí na teoria relacionada a esses assuntos, resolverem os exercícios e a gente pode conversar aí para esclarecimento de dúvidas, beleza? Então vamos lá para a aula agora nesse momento. As leis de equações químicas, elas são a primeira, conservação das massas, que nós já vimos um pouco na última aula, proporções constantes relacionadas à saturação e proporções volumétricas relacionadas ao espaço ocupado pelos elementos que ali estão envolvidos na reação química. A primeira lei de conservação de massas, de Lavoisier, diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o professor colocou lá, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É a lei da conservação. Ou seja, o que significa dizer isso? Que tudo que nós temos aqui, nos reagentes, depois da reação química, estará também nos produtos. Essa lei é super importante, gente, para a gente descobrir o quanto nós temos de produto, caso nós tenhamos os valores de reagentes, ou o valor de um reagente, caso nós tenhamos o valor de outro e dos produtos. Porque nada se perde na reação química. Então, por exemplo, aqui nós temos o óxido de mercúrio. Então, nós temos aqui 230 gramas de óxido de mercúrio. Produto este que foi formado com gás oxigênio, 130 gramas, e mercúrio, que eu não sei quantas gramas foram usadas. Então, é simples, né? Se eu tenho uma proporção, nada se perde, 230 gramas menos 130, daria então 100 gramas de mercúrio, tá? 100 gramas de mercúrio. Então vejam só, existe realmente uma regra, né, estabelecida na conservação das massas. Mesma coisa ocorre para as proporções constantes, existe uma regra estabelecida. Por quê, galera? Se eu pegar numa equação química, numa reação química, a quantidade de produtos que reagem sem formar nenhum tipo de resíduo de produto que não reagiu, ou seja, o grau de saturação está constante aqui, eu terei então a proporção constante deste lado também. Veja só, vamos começar aqui. Eu coloquei 2 equações que envolvem gás hidrogênio, gás oxigênio e que formam então vapor de água, tá? Então nesse caso eu fiz o quê? Já coloquei valores aqui para o gás hidrogênio e para o gás oxigênio. 16 gramas de gás oxigênio, 2 gramas de gás hidrogênio, que vão reagir entre si, formando então, neste caso aqui, 18 gramas de vapor de água. Considerando isso, se eu dissesse para vocês que se eu colocar aqui 4 gramas de gás hidrogênio, eu posso
considerando a lei das proporções constantes, estabelecer valores para esses outros dois. Como assim, professor? Veja só, se eu tenho aqui o dobro de gás hidrogênio, eu teria o dobro de gás oxigênio também. Se fosse o triplo, seria da mesma forma. Tá? Qual é o dobro de 16? 32. Então, se eu tiver 4 com 32, terei então 36, que também é o dobro de 18. Então, existe uma proporção constante aqui. Tá? A lei das proporções volumétricas diz que sempre haverá uma relação constante, né, entre os volumes. No caso aqui, ó, se eu tenho 2 litros de hidrogênio e 2 litros de gás oxigênio, eu terei 2 no final de vapor de água. Então, seguindo as proporções volumétricas, se eu aumentar aqui o volume de gás hidrogênio para 8, né, eu terei o mesmo aumento aqui, porque olha só, aumentei 4, então aqui 4 também, e aqui aumentarei 4 também, tá? Então, tendo 8, ou seja, existe uma proporção volumétrica também nesta reação química, que é aqui matematicamente de 2 para 1 para 2, né? Tudo bem? Ou seja, a menor representação volumétrica é esta, 2 para 1 para 2, né? Beleza? As minhas costas hoje estão... Bom, com relação ao balanceamento químico, galera, nós temos então aqui no balanceamento químico algumas regrinhas aí que foram colocadas pelo material de vocês. Lógico, né? Nós temos que lembrar o que para fazer um balanceamento químico. Que nós temos os produtos deste lado e o reagente aqui, e a seta indica a reação química, tá? Então aqui eu tenho o nitrato de amônio, tenho os produtos, gás nitrogênio, gás oxigênio e água. Tenho aqui o azoto de sódio como reagente, tenho como produto gás nitrogênio e sódio. Tá? Então, para fazer o balanceamento dessas duas reações que são de decomposição, eu sigo algumas regrinhas. Eu posso usar a regrinha do material de vocês, que é a seguinte: coeficientes devem ser colocados primeiro para elementos químicos que aparecem menos na equação. Tá? Então, essa é a primeira regra do material. A segunda regra é que se mais de um elemento estiver aparecendo pouco, eu devo usar aquele que tem mais átomos, né? Este número aqui, tá? Tudo bem? A terceira é que eu devo deixar hidrogênio e oxigênio por último. E a quarta é que eu devo conferir no final o número de átomos em produtos e reagentes, ou reagentes e produtos. Eu, particularmente, gosto de usar essa outra regrinha aqui, que eu acho mais fácil de memorizar, né? Primeiro eu vou balancear os metais, que geralmente aparecem menos, né? Por exemplo, o sódio, por exemplo, o ferro, e depois eu vou balanceando nesta ordem: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio, depois nitrogênio. O tal do Chon. Então, fica fácil aqui. Metal, Chon. Fácil. O exercício, lá o exercício 10 das atividades, ele traz no enunciado que nós já temos aqui, né, um coeficiente 2. Então, com base nisso, nós temos uma referência para começar o balanceamento. Tá? Então, como é que nós faremos aqui? Nós temos a nossa estrutura aqui que vamos usar, né? Metais e chão. Então, vamos começar. Nós vimos já que não temos nenhum metal, então vamos pelo carbono. Temos carbono aqui, também não temos carbono, então vamos usar o hidrogênio logo na sequência. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho duas dessa molécula aqui, 2 vezes, tá? Então, eu tenho nesta molécula 4 hidrogênios, como eu tenho 2,
Então eu tenho 8 hidrogênios aqui no reagente, né? Aqui é o reagente. No produto, nos produtos, quanto eu terei de hidrogênio? Eu tenho aqui 2 somente. Para chegar em 8, eu tenho que colocar aqui, então, 4 no coeficiente. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8 também. Então, já resolvido aqui e resolvido aqui. Agora falta oxigênio e nitrogênio. Deste lado, eu tenho nos reagentes, ou no reagente, 2 vezes 3. 2 vezes 3, eu tenho 2 dessas moléculas que tem cada uma delas 3 oxigênios, então eu tenho 6. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Então eu tenho 4 vezes 1, 4. Aqui não tem nada, então é 2 só. 4 com 2, 8. Então 4 com 2, 6. Então eu tenho aqui 6 e aqui eu tenho 6. Então também o oxigênio, beleza. E nitrogênio, vamos lá. Eu tenho aqui apenas mais 2 moléculas, 2 nitrogênios, e aqui deste lado eu já tenho 2 nitrogênios, tá? Então já está balanceado. Tudo que eu tenho aqui no reagente, eu tenho aqui nos produtos também. Lembrando, né, gente, que quando não vai nada, significa que o coeficiente aqui é 1, tá? Se no exercício te pedem lá qual é a ordem correta dos coeficientes, e tem lá 2, 1, 1 e 4, seria essa a alternativa a ser marcada, ok? Certo até aqui? Vamos agora então para o balanceamento da próxima reação química, que envolve aqui sódio, nitrogênio, entre o produto, no caso aqui azoto de nitrogênio, entre o reagente e entre os produtos, é uma decomposição, é invertido, né? Eu tenho o gás nitrogênio e tenho o sódio separados. Bom, começamos aqui pelos metais, né? Sódio é metal, é só você olhar na tabela periódica, tá? Então, eu tenho aqui um sódio e aqui eu tenho também apenas um sódio. Então, o metal já está balanceado, tranquilo, não preciso me preocupar. Vou agora usar o Chon. Tenho carbono aqui? Não tenho, então carbono ok. Tenho hidrogênio? Não tenho hidrogênio. Hidrogênio ok. Tenho oxigênio? Não tenho oxigênio. Oxigênio ok. Resta balancear então o nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Tenho 3. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Tenho 2. Então eu preciso chegar ali em coeficientes que vão me ajudar a ter o mesmo valor. Muito simples. Para chegar no número em consenso, então eu posso tentar igualar aqui. Se eu colocar 1 aqui, continuarei com 3 aqui, e daí eu não consigo resolver isto aqui, né? Certo? 3 para 2 não dá. Se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 3, 6. Consigo colocar um número aqui que multiplica 2 que dá 6? Consigo, que é o 3. Então, eu coloco o coeficiente 2 aqui e coloco o coeficiente 3 aqui. Então, terei aqui, no caso, 2 vezes 3, 6 nitrogênios. 3 vezes 2, 6 nitrogênios. Balanceei no nitrogênio. Mas agora eu tenho que dar aquela última conferida. Tá certo? Vamos ver. 2 vezes 1, 2. Agora 2 de um lado, 1 do outro. Bate? Não bate. Então eu tenho que igualar o sódio. Coloco 2 aqui também. Tá? Agora sim, igualando. 2 sódios, 2 sódios. 2 vezes 3, 6 nitrogênios. 3 vezes 2, 6 nitrogênios. Então eu tenho a equação balanceada também. Pessoal, então aí 2 exemplos que eu achei que são os mais complexos aí dos exercícios de vocês para a resolução aqui, para que vocês não tenham aí grandes problemas. As outras formas de balanceamento, elas são mais simples, mas lembrem,
procurem usar aí aquilo que vocês acham mais fácil de regra. Se é isto aqui ou isto aqui, aí cabe a escolha de vocês, tá? Eu acredito que essa aqui vai ser bem mais fácil para memorizar também, né? Metal e chão, bem mais tranquilo na ordem. Valeu, gente. Grande abraço para vocês e até a nossa chamada na sequência e a próxima aula. Tchau, tchau.